quais eu tenho contato mais direto, né, toda semana, eu cheguei a comentar bastante a respeito da atividade que vai acontecer hoje, né, que faz parte aqui desse projeto, né, nós colocamos aqui o banner, né, chama Leituras em Multimídia. Ele está na sua segunda edição, tá? Esse projeto. O principal objetivo dele, né, ele na verdade trata-se, né, de um conjunto de eventos que pretendem estabelecer relações multimediáticas, né, entre aquilo que a gente costuma chamar da literatura tradicional, né, então novelas, né, contos, né, romances, né, e a literatura gráfica, né, então que envolve, digamos assim, os quadrinhos, audiovisual, enfim, abrindo um pouco mais, né, esses horizontes, né, com essas outras linguagens. E aí esse evento, e aí para fazer, né, essas discussões, esses debates, né, nós trouxemos, né, alguns especialistas, né, da área, alguns nomes que se destacam, né, de alguma maneira nessas discussões. E o projeto teve início então no dia 8 de outubro, né, eu até cheguei a disponibilizar o cronograma, né, para alguns, mas ele começou então no dia 8 de outubro. E a sua abertura foi com o Alexandre Calari, né, que falou um pouquinho sobre o mercado editorial e tudo mais. Tivemos a presença do escritor Heleno Godoy, né, o escritor que, de certa forma, dispensa apresentações, né, a Elissa Soares, o escritor Miguel Jorge, o professor Ademir Luiz, o Elberton Baiano, a professora Vanessa Gomes, que vai estar aqui com a gente, e a professora Nancy de Mello, tá? Esse evento aqui, esses convidados, né, e essas atividades, elas vão acontecer nessas três cidades aqui, Goiânia, Anápolis e Goianésia. Então, alguns desses convidados aqui já estiveram lá em Goiânia, na UB, né, na União Brasileira de Escritores da Seção Goiás. Outros estiveram lá na União Literária Anapolina, né, da Anápolis, né, acho que alguns colegas aqui têm algum contato lá. E aqui em Goianésia, né, aqui na UEG. Então, o objetivo também, a nossa preocupação, né, digamos assim, com o projeto, foi de levar essa discussão também para o interior do Estado, né? É um projeto que conta com financiamento do Fundo de Cultura do Estado, né? E, portanto, ele está aí na sua segunda edição. E aí, né, dando continuidade, né, seguindo então com o projeto, nós temos então a presença do professor Ademir Luiz, né? Então, agradeço muito, né, professor Ademir Luiz da Silva, vai fazer a fala aqui para a gente hoje. Vou fazer a leitura aqui do currículo dele, só para apresentar, e aí eu passo a fala para a Cristina, para ela falar rapidinho. Bom, o professor Ademir Luiz, ele é presidente da União Brasileira de Escritores de Goiás, ele é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e professor da Universidade Estadual de Goiás. Ele é docente do programa de pós-graduação interdisciplinar Territórios e Expressões Culturais do Senado, da UTCR, e nos cursos de História de Arquitetura e Urbanismo. Ele realizou pós-doutorado em Poéticas Visuais e Processos de Criação. Ele foi bolsista pesquisador do Instituto Camões de Portugal, criador e coordenador do LUPA, né, Laboratório de Pesquisa e Produção Audiovisual. Ele é editor do periódico acadêmico Revista Nós, Cultura, Estética e Linguagens. Participou da equipe de criação da editora da UEG. Foi indicado ao Prêmio Capes de Tese 2009, vencedor do Prêmio Cora Colarina de 2002 e do Prêmio Hugo de Carvalho Ramos no ano de 2014. Ele recebeu o Troféu Goiás em 2013 e as comendas Medalha do Mérito Cultural em 2015 e Medalha do Mérito Anhanguera em 2019, concedidas pelo governo do estado de Goiás ainda em 2019. E ainda em 2019, ele recebeu o diploma de honra ao mérito da Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Em dezembro de 2020, tornou-se sócio honorário do Gabinete Literário Goiano, a entidade cultural fundada em 1864. Que você também é sócio. Também. Em 2022, recebeu a comenda do Mérito de Cultura Júlio Vilela, concedido pela Câmara Municipal de Goiânia, e o Troféu Buriti, do Conselho Municipal de Cultura de Goiânia. E aí a fala do professor Ademir Luiz hoje vai ser cultural, audiovisual, né, e educação. Né? Então, eu vou passar a fala para a Cristina. Boa noite a todos. Achei bem interessante o convidativo, dando uma olhada ali nos livros que o professor trouxe, né? E aí dando um furo aqui, né, na obra, mas achei bem pertinente o tema do livro do professor Ademir Luiz. Está escrito assim, ó: resenha sobre política, religião, futebol e outros temas que não se discutem. E um desses temas que fala que não se discute é a política. Mas política não se discute
para aqueles que estão numa situação privilegiada e favorável. Porque política nós temos que discutir sim. E falando e posicionando aqui politicamente, eu queria muito agradecer à professora, doutora Roberta, que se dispôs a solicitar sua transferência da unidade de Pires do Rio para Goianense. Vocês, alunos do segundo período de História, vocês estão tendo a oportunidade de estar cursando o segundo período de História, porque a atitude política dessa professora é uma das ações políticas que permitiu a reabertura do vestibular do curso de História e a permanência da unidade goianesa. Uma salva de palmas em agradecimento. Então, para aqueles que estão numa situação de poder e privilégio, não se pode discutir política, religião e futebol, porque se discutir, abala todos esses pilares que o sustentam nessa situação de poder e nos sustentam nessa situação de desigualdade social, né? Então a gente tem que discutir política sim. E aí, para não alongar mais, parabenizar a Roberta também pela iniciativa no PIBIT. Hoje a unidade goianense tem PIBIT e uma das responsáveis é a professora Roberta pelo PIBIT na História, e a gente tem a professora doutora Gisele com o PIBIT no curso de Pedagogia. Então, eu gostaria de desejar, né, um bom evento hoje a todos e agradecer, professor, pela sua ação política de estar aqui presente conosco. Um professor que nem precisa falar muito, né? A Roberta já fez a leitura do seu currículo. Um professor que transita muito bem entre duas unidades bem distintas da UEG, que é a unidade de Jundiaí, que é uma unidade voltada para a educação, né, para as licenciaturas, e o professor também atua no campus Henrique Santino, que é uma unidade de ciências exatas e tecnológicas da UEG. Porque professor é político e professor ele transita, né, entre várias dimensões, entre vários mares, né? Boa noite a todos, viu? Muito obrigada. Obrigada. É isso. Então, muito obrigado, muito boa noite. Vamos abrir aqui, revelar um mistério. Né? Não, eu coloquei, tá no seu currículo. Revelou o mistério. O que é? Eu não sei qual tá ali. Ah, sei. Não tem segredo. Bom, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui em Goianésia. E agradeço à professora Roberta pelo convite para falar com vocês e, sobretudo, pela coordenação desse projeto, que é um projeto muito importante, com financiamento do Fundo de Cultura, como ela comentou, e que é multimunicipal, né? Professor em Goiânia, Anápolis e também aqui em Goianésia. Como foi adiantado, a professora diretora da unidade, né, da unidade, ela mostrou aqui um dos meus livros. Eu trouxe aqui, na verdade, alguns, né, que eu vou deixar, enfim, distribuir para vocês ao longo da noite. Esse aqui, né, que é o Leitor de Orelhas, é um livro de resenhas sobre sorte grande de tema, né, que vai de Idade Média até esporte, política e tudo mais, como ela comentou. Este daqui, que é o Arquivo de Heresias, que é comemorativo de 10 anos de minha atuação na imprensa. Alguns anos que ele saiu também, então já não são mais 10 anos, está chegando em quase 20. Né? Este daqui, que é o Brasil 17.1, uma análise irônica do processo que levou o Brasil do Capitão Nascimento ao Capitão Bolsonaro, ou seja, tentando pensar o panorama político brasileiro como um todo, partindo de uma perspectiva que é o nosso tema de hoje, que é a questão
da estética, porque mais ou menos o Brasil que se revelou na última eleição presidencial, penúltima na verdade, né? Com um reflexo dessa mais recente, apareceu ali no começo do século XX, e, na minha opinião, em grande parte, reverberando a partir do filme Tropa de Elite, acho que muita gente que viu, né? Muitas vezes bem popular. Então eu tento fazer esse panorama, né? desse Brasil que se mostrou com perspectiva conservadora em grandes aspectos ali, né? E que foi caminhando para essa eleição presidencial. E tem um outro aqui também, que é um romance, que é o romance Fogo de Junho. A Roberta comentou que eu ganhei o prêmio Hugo de Carvalho Ramos, que é o prêmio literário mais antigo do Brasil, inclusive, em 2014, e foi com este livro aqui, certo? Mas eu trouxe um outro, que é esse livrinho pequenininho aqui, ó. Vamos ver se ele faz barulho. Tá. Fique pé sozinho também. Então... Mas eu trouxe esse livro aqui para poder fazer um exercício com vocês. Olha só o título do livro: 1001 filmes para ver antes de morrer. Muito bom. Quem é esse cara aqui na capa? Indiana Jones. Vou contar a primeira historinha que me envolve tendo Indiana Jones como um personagem que aparece. Eu comecei a fazer curso de história na UFG há muito tempo nisso. E vocês sabem que tem aquele exercício que é muito comum no início das graduações, né, que perguntam por que você escolheu um determinado curso, né? Deve ter feito isso com vocês também. No meu caso foi história. Eu sei que tem pedagogia aqui também, tem história, tem geografia, eu acho, né? Geografia não, né? Enfim. Mas, quando me perguntaram, na verdade fizeram aquela enquete para a sala toda, né? Aí foi falando, a maioria, não, é porque eu gostava de um professor que era muito legal, ele me incentivava, outra pessoa, não, porque eu sempre tive muita facilidade com história, com datas, não sei mais o que e tal. E quando chegou em mim, eu falei, porque eu quero ser o Indiana Jones. É claro que é uma anedota, né, mas indica a criação de imaginário, né, porque é um personagem muito popular, muito importante, e que ele é alguém que lida diretamente com a história, não é necessariamente um historiador, ele é um arqueólogo, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Parte aí pelo mundo procurando relíquias e tal, e sempre se envolve em confusões, enfim, acaba enfrentando os vilões, toda e tal. Mas o importante é isso, assim, que de alguma maneira esse personagem ele ajuda a pensar também, né, da ideia de história, como muitas coisas, como ciência, como uma parte importante até para você ter visões diferentes de mundo, né, conhecer lugares e por aí vai. Então Indiana Jones acompanha há muito tempo. E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia de formação de imaginário a partir de cinema e tentando dialogar com outras perspectivas, né, com literatura, né, com arte de modo geral. Mas eu quero também aqui abrir o palco para vocês, antes de fazer o exercício em si, que é o seguinte: olha só, ver filmes é diferente de assistir cinema. Até o final aqui da nossa fala, vamos tentar contar, né, que isso fique bem claro qual que é a diferença. Agora é o seguinte, eu quero ver que quem não é tímido, como eu sou muito tímido, e vai vir aqui, pode ser a qualquer momento da fala, não tem problema, e vai colocar aqui um filme preferido, ou um filme que gosta, ou um filme que assistiu recentemente, tá? Então, estamos aqui para abrir a sala, para todo o pessoal ficar mais à vontade. A Roberta vai ser a primeira a fazer. Vai lá, Roberta. Vai lá, vai abrir o bonde. Enquanto a Roberta escreve, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazendo aqui outro exercício, que é o seguinte: veja, olha só, esse livrinho pequenininho aqui, ele tem 960 páginas. Mas não vamos pegar todas, não, porque tem uma parte que é índice remissivo e tal, é mais complicado. Olha só, 942. Então é o seguinte, vamos começar com esse cavaleiro aqui. Cavaleiro é o senhor mesmo.
2001, Odisseia no Espaço. Cavaleiro, qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme, por gentileza, me diga um número de... Vou ver onde começa aqui. De 20 até 942. Está economizando um pouquinho. Tá bom, mas tá bom. 22. Vamos lá. Olha só. O grande roubo do trem. Alguém que já viu, conhece, sabe do que se trata, o grande roubo do trem? Que é um filme de 1903. 1903. Alguém que já viu? Conhece, sabe do que se trata? É o seguinte, quem é que sabe dizer quem que é Thomas Edison? Isso é fácil. Thomas Edison. Alguém falou aí, mas falou baixinho. Hã? Thomas Edison, gente. Oi? Ele era físico? Também. Inventou a lâmpada. Isso, exatamente. O cara que inventou a lâmpada. A maior contribuição para ele, dele, na verdade, para a humanidade, foi isso. Ele inventou a lâmpada elétrica e, no caso, ele descobriu, ele não inventou, ele descobriu a eletricidade. Tá? Tem o Tesla também, ou tiveram ali uma disputa de primazia nessa área, mas quem, vamos dizer assim, conseguiu vender melhor o produto foi o Thomas Edison. Agora é o seguinte, o Thomas Edison ele era um grande inventor, né? Ele tinha, né, faleceu já há muito tempo, milhares de patentes, milhares mesmo, muitas e muitas patentes. Tem até um episódio dos Simpsons, todos aqui conhecem o desenho e tal, em que o Homer se inspira no Thomas Edison para criar uma patente. Obviamente não consegue terminar um episódio sem essa patente. Mas é o seguinte, o Thomas Edison, dentre esse monte de coisas que ele fez, ele também criou uma companhia de cinema. Porque havia aquele modelo de produção de cinema europeu, né? E ele fez um modelo americano, né? Que é o famoso cinematógrafo, né? O famoso cinematógrafo europeu. Ele fez a versão americana, e um dos seus primeiros filmes é exatamente esse, O Grande Roubo do Trem. E qual que é a importância disso? Que é o seguinte, o faroeste, ele é o cinema de gênero americano por definição. Por quê? Quais são os grandes temas do faroeste, gente? Faroeste, bang bang, western, né? Como se diz. Quais são os grandes temas? Hã? Como é que é? O cowboy, a mocinha, xerife, cavalo, as grandes pradarias, as grandes criações de gado, tudo mais. Muitas vezes a chegada do trem na determinada região, não é verdade? Ou seja, o que é isso, gente? É a conquista do Oeste. Se vocês pensarem, tivemos aqui no Brasil uma coisa parecida, né? Que é a expansão para o Oeste do Vargas, não é isso? Só que foi diferente, porque a Quebec já estava conquistada, né? No caso lá dele, fazer todo um processo de conquista que muitas vezes era uma conquista militar, sangrenta, tendo conflito ali com os índios e tal. Mas o que mais importa para a gente é o seguinte, é que foi um momento de formação de identidade nacional nos Estados Unidos. O nosso equivalente aqui seria o bandeirantismo, só que o bandeirantismo é muito mal visto, por diversas razões políticas também, não vamos entrar nisso agora, mas nos Estados Unidos, até pelo menos recentemente, que isso começou a ser questionado, era um grande formador de imaginário americano. Né? É o cowboy, é o vilão, são os duelos, né? Ao final do dia, tudo mais. E quase tudo nesse universo acaba acabando, digamos assim, quando chega o trem. Por quê? Porque o trem representa a modernidade. E a modernidade indica o quê? Aquele momento em que não é mais a lei do mais forte, que saca mais rápido, mas a lei em si. Percebam a importância desse filme. E nesse filme aqui, de 1903, já tem tudo. Já tem o roubo ao trem, já tem o trem, já tem o confronto do bandido com o mocinho, já tem tudo. Ou seja, é um filme que, já naquela época, foi fundamental para se compreender esse universo, né, em que se inseria aquelas pessoas que estavam assistindo. Ou seja, quem via esse filme pensava, olha, eu estou assistindo aqui um pedaço da minha história. Certo?
Vou fazer outro exercício aqui. Vamos lá, agora a senhorita, qual é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, por gentileza. O número de 20 a 940 não economiza tanto quanto ele não. Vamos lá Já no meio. assistiu todos os filmes do livro? Falta os 15. Mais ou menos. 444. 444. Interpretando falou 666, né? Aí já era de se desconfiar que tivesse alguma coisa ali. Né? Ah, olha aqui. O filme é Repulsa ao Sexo. Um filme de 1965 do genial Roman Polanski. Esse filme aqui é muito interessante pelo seguinte, porque ele mostra um pouco sobre qual é o efeito que a solidão tem nas pessoas. Fala basicamente de uma pessoa que ela é retraída psicologicamente e ela acaba se isolando. De certa forma, já naquela época, não se tinha tanto uma projeção da doença, mas uma reflexão sobre depressão, de alguma maneira. Então, boa escolha, Repulsa ao Sexo, do senhor Roman Polanski. Ou seja, que é de alguma maneira também uma reflexão importante sobre um dos elementos fundamentais para se até pensar esse nosso universo contemporâneo. Vamos lá, um terceiro e último. Vai lá, Uau, vai lá, Paulo, fala o número aí. Pode, vamos ver se vai ter aqui. Laranja Mecânica. Vamos ver que página está. Olha só, para quem não conhece, Laranja Mecânica é uma reflexão sobre a violência e como que a violência é usada como elemento de poder. Olha só, tá aqui. Laranja 530. 530. Gente, porque olha só, ajuda a pensar da seguinte maneira. Vamos pensar o seguinte. É baseado em um livro de um cara chamado Anthony Burgess. Né? Esse Anthony Burgess tinha uma coisa curiosa, que era o seguinte, ele era muito talentoso, né? Ele era um linguista. Quem aqui assistiu, por exemplo, aquele filme Guerra do Fogo, vamos falar sobre ele rapidamente aqui hoje ainda, que fala sobre a história e tal, foi ele que fez a linguagem dos homens primitivos. Ele era também músico, né? E um belo dia ele tentou compor uma sinfonia. Só que falou, não, compor sinfonia está muito difícil fazer coisa fácil, escrever um romance. E escrever uma Laranja Mecânica. Quando você é gênio, nesse caso aí não é gênio pouco não. Então ele fez esse filme que reflete exatamente sobre isso, nessa ideia dos limites da violência no sentido da relação com a civilidade. Pense, por exemplo, aquela velha pergunta que não quer calar. Como que o mesmo povo que criou, né, que possibilitou a existência de um Beethoven, por exemplo, foi o mesmo povo ou um Goethe, em que surgiu o nazismo. A reflexão proposta aqui pelo Stanley Kubrick, no caso do filme, que é o diretor, foi exatamente nessa direção. Pensar dessa linha tênue, muitas vezes, que existe entre a civilização e a barbárie. Então, essa é a minha escolha do aula. Gente, mas olha só, para não ficarmos aqui explorando o livro inteiro, que, embora ele seja pequeno, né, nosso tempo é curto, então vamos pensar algumas coisas aqui já direto na nossa temática. Mas por enquanto só a Roberta que veio, hein? Vai lá, mais alguém? Ali temos uma corajosa. Vamos esperar ver o que você vai escrever. Pessoal, é o seguinte. A primeira coisa que nós temos que pensar quando falamos dessa ideia de cinema, de literatura, de arte, é pensar o seguinte. Tudo o que envolve estética envolve necessariamente a construção de um tipo de linguagem. O que é isso? Quando você está lendo um livro, o que você está decodificando ali é um tipo de linguagem. Quando você está escutando uma música, o que você está decodificando ali é um tipo de linguagem. Quando você assiste um filme, o que você está decodificando ali é também um tipo de linguagem. Vamos ver aqui. Star Wars, episódio 13, Vingança do Sith. Vou aproveitar para fazer uma autopropaganda. Eu acho que não vale mais porque isso é muito antigo. Mas o Conselho Jedi de São Paulo
elegi um texto meu de 2007, eu acho, não, 2005, como o melhor texto escrito em língua portuguesa sobre Star Wars. Quem tiver interesse, posteriormente, posso disponibilizar isso a partir da professora Roberta, está na internet. Chama-se Darth Vader, a história de um perdedor. Como é que é? Não, é um artigo sobre Star Wars. Biruta é meu romance de 2002. Mas obrigado pela lembrança também, outra propaganda importante. No caso é um artigo, chama-se Darth Vader, a história do perdedor, que eu analiso a trajetória do famoso vilão, Darth Vader e tal. Eu não sei se é ainda, porque isso é muito antigo, né? Mas na época foi eleito o melhor texto em língua portuguesa sobre Star Wars. Mas podemos falar sobre isso depois. Quem tiver interesse, já vê que tem alguém que tem interesse. Qual é o seu nome? Samara. Samara é o nome de personagem de cinema, hein? Cuidado quando ela sai do poço, gente. Muitos. 2002 foi meu romance de estreia, que ganhou o Cora Paralímpico. Já tem um tempinho. Fala aí, meu filho. Gente, mas olha só, voltando aqui, temos 2 ali, vamos ver se tem mais alguém, pelo menos uns 4, 5 ali até o final da... Opa, vamos lá, senhorita. Ótimo. Mas olha só, então, sempre que se fala desse tipo de decodificação de linguagem, nós temos que entender qual que é o processo que a criou. E o seguinte, vocês potencialmente vão ser todos professores, correto? Que são de licenciatura, não é isso? Né? É claro que algumas pessoas fazem o curso porque gostam, porque têm um interesse específico pela disciplina, então não pretendem necessariamente atuar como professores. Porém, é o direcionamento principal do curso, né? Então vamos trabalhar com isso, vamos ver? Harry Potter e a Ordem da Fênix, tá? Vamos discutir Harry Potter depois. Só para constar, houve qual é o seu nome, senhorita? Jennifer. Só para constar, houve um cancelamento, que eu fui cancelado pelos fãs de Harry Potter e do Guerra dos Tronos, tem mais ou menos uns 5 anos. Mas eu posso contar essa história depois também, caso vocês queiram. São muitas histórias, né? Mas olha só, de forma meio oficial também, né? Mas olha só, essa ideia de formação de linguagem, quando a gente pensa em cinema, ela é ao mesmo tempo próxima e distante. Por que é próxima e distante? Pelo seguinte, quem aqui já não passou pelaquela situação constrangedora e chata de vocês estarem em sala de aula, aí como alunos e tal, né? Não eu como professor, como você talvez já atue, não sei. A gente pode escrever aqui também, se ficar faltando espaço lá. E a atividade vamos assista esse filme aqui e faz um relatório. Já aconteceu, não aconteceu? Isso é uma coisa recorrente, uma coisa chatíssima, né? E isso acontece, obrigado, senhorita. Bastardos Inglórios, muito bom, Tarantino. Vamos ver aqui. Isso acontece muitas vezes porque o professor, ele não está preparado para lidar com as demandas que o audiovisual pede. O imposto do outro lado da vida. David Ward e Patrick Swayze. Gente, olha só. Gente, só um pouquinho. E quando isso acontece, gera um problema muito sério, que é o seguinte. Obrigado. Qual é o seu nome? Carla, obrigado, Carla. Quando isso acontece, gera um problema sério, que é o seguinte. Você está falando de uma coisa que é muito importante no tempo de hoje, que no caso é a linguagem visual, só que você fica apenas na superfície. Assiste o filme e faz um relatório. A Barbie, o cachorro de diamante, mano. Qual é o seu nome? Michelle, obrigado, Michelle. Espero que você encontre o seu quem. Isso. Tá, gente, olha só. Então, dito isso, né, dessa dificuldade que você tem, vou tentar fazer o seguinte, olha. Quando você passa uma atividade que envolve cinema, você tem que ter um domínio mínimo sobre aquilo.
que é o que eu chamo de verniz cultural. Vamos ver aqui. Qual foi o seu agora? Elisa Marcello. Ah, certo. Comandos. E esse controle, digo o seguinte, não significa que você tem que ser um especialista, um cinéfilo, né? Ou uma pessoa que sabe tudo sobre determinada arte. Não. Mas você tem que ter um conhecimento mínimo sobre aquilo. E quando eu falo sobre aquilo, é cinema, mas é também literatura, mas é também música, e por aí vai. Opa, o pessoal ligou. Mas como o nosso tema hoje é literatura, eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia de cinema como linguagem, tá? Então, olha só, linguagem cinematográfica. Aí eu pergunto para vocês, por que estudar linguagem audiovisual? Lembrando que audiovisual, né, é exatamente a relação do áudio, né, ou seja, som com visual, ou seja, todos falando de cinema envolve essas duas coisas. Agora a pergunta é, por que estudar linguagem audiovisual? Hã? Vou fazer outra pergunta para tentar chegar na resposta. Quem aqui conhece alguma coisa sobre o ditador romano, não imperador, ele não era de imperador, romano Júlio César? Se eu perguntar para vocês alguma coisa sobre ele, o que vocês diriam? Muito provavelmente isso, né? Nós conhecemos mais ou menos o busto dele, porque temos o busto, temos a máscara mortuária dele, nós conhecemos o livro que ele escreveu, que no caso é esse daqui. Qual foi o seu filho, senhorita? Aqui a Vingança. Corações de Ferro e Enfermeiro da Noite. Ah, tá certo. Beleza, olha só. O livro que ele escreveu, que é este daqui, Comentários sobre a Guerra Gálica. Para quem não sabe, aquelas histórias do Asterix, você não conhece Asterix Obelix, né? Aquele desenho lá, divertido. Ele se passa no momento em que César está fazendo essa campanha militar na Gália. A Gália é a atual França. Tá? Mas o que nós sabemos de Júlio César é isso. Nós temos acesso a alguns materiais escritos por ele, no caso desse livro, que ele não terminou, inclusive, que ele voltou para Roma e, enfim, ele começou todas aquelas disputas políticas, né? Do primeiro triunvirato, aquela coisa toda que gerou a Guerra Civil. Mas é isso, tá? Não passa muito disso, tá? E o que você conhece sobre Napoleão? Gente, a coisa do baixinho é uma coisa que depende. Sabe-se que ele tinha 1,65 m. Ele seria baixinho, né, para os padrões de hoje, né? Mas para o francês da época, ele não era baixo, né? O francês do século XIX, né? Exatamente. Então, é aquela coisa que se julga muitas vezes pelo padrão de hoje, né? Que a média subiu bastante e tudo mais. Mas enfim, baixinho. O que mais? Já o chapéu, dá pra ele assim, dá assim. Isso. Porque tinha úlcera, né? Sabe que era por isso, né? Tinha úlcera. Ele ficava assim para poder apertar aqui. Mas olha só, o que nós sabemos do Napoleão temos imagens dele, mas imagens que, de modo geral, elas são idealizadas, porque foram feitas quando ele se transformou num grande líder, né? Essa aqui talvez seja a mais famosa, que é um que se refere à campanha dos Pirineus, né? Então é ele no cavalo, né? Apontando os Pirineus. Temos aqui o livro que ele escreveu, Como Fazer a Guerra, que é um livro sobre estratégia militar, muito interessante inclusive. Essa aqui é uma edição bem pobrezinha, de bolso e tal, mas tem uma edição maior, mais bem feita, de luxo, digamos assim, que completa, essa aqui inclusive não é completa, que vale a pena dar uma lida quem gosta de história militar, tá? E temos livros sobre ele feitos, ou mais ou menos na época ali, nesse caso aqui, pelo Balzac, que é Napoleão, Como Fazer a Guerra, né, em que ele comenta sobre frases importantes que Napoleão teria feito. Mas repara uma coisa, gente, olha só. Isso.
Fala que eu concordo, tá bom? Olha só, passaram-se mais de 1000 anos, mais de 1500 anos, e não sabemos muito, né, é muita coisa diferente do Júlio César para o Napoleão. É quase a mesma coisa, não é? Sabemos imagens idealizadas, conhecemos os livros e tal. Agora, quando nós falamos, né, do austríaco de bigodinho, o que nós sabemos sobre ele? Fora que ele era o vilão, né, da história. Ele é um artista. Ele é artista também, a biografia dele é muito conhecida e tal. Mas, gente, olha só. Se fosse apenas a ideia que nós sabemos de elementos biográficos, é claro que vai ser mais completo do que César e Napoleão por conta do período, né? Havia muito mais registros e tudo mais. Porém, o grande diferencial não é esse. O grande diferencial é isso daqui, ó. Porque nós temos uma fotografia dele. Uma não, milhares. Nós sabemos como era a voz dele. Todo mundo aqui já viu aquelas gravações, né? Tá? Viram até meme e tudo mais e tal. Sabemos, houve filmes oficiais sobre ele. Isso aqui é o mais importante, que é o Triunfo da Vontade da grande Leni Riefenstahl, que é uma grande cineasta, embora estivesse do lado errado, digamos assim. Grande parte, inclusive, tinha uma foto dela, o Hitler dizia que era a minha mulher alemã perfeita. Aquela coisa da eugenia, enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Agora, o que importa é que é o seguinte, gente. Conhecemos a voz, conhecemos como ele é em movimento, ouvimos ele falar, sabemos as ideias, porém, tem um detalhe importante aí, que é o seguinte, ainda tudo era controlado. Não existe nenhum segundo desses filmes aqui em que o Hitler não está, o Hitler e os cineastas, né, que fizeram a obra, não está controlando cada movimento que ele tem. Ou seja, o registro audiovisual está lá. Agora, não é uma coisa muito aberta. Agora, vamos fazer outra pergunta aqui nessa direção aí. E o que nós sabemos sobre o Obama? Obama, gente. Sabemos que ele tem a voz do Saruman, né? Só para começar. Olha só, gente, o Obama é quase uma pessoa da família, né? Conhecemos muito sobre ele. Vemos ele em movimento, vemos ele falando, vemos ele levando bronca da Michelle. Tem até imagens disso, né? Lembra quando ele foi receber, acho que era uma política sueca, alguma coisa assim, e a Michelle, né, deu uma bronca nele. Sabemos que ele joga basquete, sabemos que ele é meio nerd, né? Aqui o episódio que eu comentei. Temos caricatura, ou seja, uma série de coisas. Ou seja, gente, é muito mais próximo. E agora vem o ensinamento, momento coach. Momento coach. Não se engane, senhoras e senhores. Todo registro e todo ensino vai mudar, já está mudando e já mudou a partir da difusão do audiovisual. Hoje em dia, qualquer pessoa tem possibilidade de produzir audiovisual. Inclusive, tem pessoas que produzem áudios no WhatsApp de 15 minutos que ninguém escuta. Né? Ou seja, já estamos no caminho para isso. Né? Então, a primeira importância é isso. Pense como vão ser daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos documentos históricos. Não precisa ser isso não, 10 anos. Quando se for, por exemplo, analisar as últimas eleições, grande parte dos documentos vão ser audiovisuais. Não é? Ou seja, vocês, enquanto futuros professores, têm que dominar um pouco essa lógica. Tem que entender o que vocês estão fazendo, senão vocês vão cometer esse erro aqui, gente. Ó. Vocês vão ver filmes e não assistir cinema. Agora eu vou revelar o que significa isso. Gente, olha só. É a famosa diferença entre o ver e o olhar. Eu estou vendo vocês. Agora, significa que eu estou olhando vocês? Porque olhando é olhar com atenção, ver detalhes, gravar,
refletir, julgar, né? Isso é diferente de simplesmente ver. Tá? E quando vocês assistem um produto audiovisual, vocês têm que ter essa noção muito clara dessa diferença. Vou dar para vocês um exemplo aqui. Digamos que um de vocês leia esse livro aqui. Espero que isso aconteça, já que vão ficar com vocês, né? Espero que aconteça. Mas vamos supor que alguém lê esse livro. Daqui a 6 meses você encontra um colega. Você lembra daquele cara que viu uma palestra aqui, falou um monte de bobagem lá, não sei o que. Não, ele é até um cara legal, eu vi o livro dele, eu fui ler, tem algumas coisas até interessantes. Você leu o livro? Ali. Aí você vai falar mais ou menos sobre o livro. Né? Agora, se perguntar para vocês, na mesma época, qual foi o último filme que vocês assistiram? Pode ser na televisão, pode ser no cinema. É muito provável que, a não ser que você seja um cinéfilo inveterado, como eu sou, por exemplo, vocês não se lembrem. E por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, e vamos ver isso aqui. Porque nós temos um respeito imenso, pela palavra escrita, por uma questão de tradição, porque ela está aí, já tem 4.000, 5.000 anos. Então todo nosso imaginário, todo o nosso pensamento, ele é moldado pela palavra escrita. E nós desdenhamos o audiovisual porque é uma coisa recente. Está aí há pouco mais de 100 anos. 1889 foi feita a primeira projeção pública de cinema. Recente. Historicamente falando, foi ontem. Veja a diferença. Então nós temos 5.000 anos de tradição escrita e pouco mais de 100 anos de tradição audiovisual. Isso afeta o julgamento. E fora o fato de que o cinema, de modo geral, ele é uma indústria. E isso é inegável. E tem uma frase de um cineasta que eu gosto muito, que é o Orson Welles. Ele é o diretor de um filme chamado Cidadão Kane. Alguém aqui já viu? Cidadão Kane. Ninguém? Ninguém? Cidadão Kane? Uau, já viu, né? Cidadão Kane, durante muito tempo, ele foi considerado o melhor filme de todos os tempos. Eu coloco entre os 5. Sem dúvida, ele é um dos grandes. E esse cineasta, que é o Orson Welles, o cara que dirigiu, ele tinha a seguinte frase. Vamos refletir sobre ela. Momento Coach 2. Se eu quiser me tornar o maior dos escritores, eu vou na papelaria, compro folhas de papel, uma caneta, um lápis, e escrevo. Nem precisa imprimir. Terminei de escrever o livro existe. Pode ser que ele não seja publicado, mas o livro existe. Eu coloco o livro na gaveta, ele está lá. Mas o livro está lá. Correto? Se eu quiser me tornar o maior dos pintores, vou na papelaria, compro tela, tinta e pinto. Pode ser que ninguém veja essa tela, mas a tela existe. Está lá. Pode ser que você guarde a tela, mas ela existe. Vamos supor que eu queira me tornar o maior dos músicos. Eu posso comprar um instrumento, tá? Eu posso fazer igual o Sivuca, né? Sair tocando nas coisas, pronto, a música foi feita. Se eu quiser gravar, eu gravo no celular. O registro existe. Mas o que ele dizia? Porém, se eu quiser gravar um filme, fazer um filme, primeiro eu tenho que sair e levantar $1 milhão. Ou seja, o cinema é uma arte cara. Né? Ou era uma arte cara. Porque agora nós temos a possibilidade de produzir no próprio celular. Inclusive existem, até hoje, né, isso é recente, festivais de obras apenas feitas em aparelhos celulares. Ou seja, é uma ideia de você tentar realmente popularizar essa linguagem. Certo? Mas isso é coisa de hoje. Até então o cinema ele era industrial. E não por acaso, ele é a arte industrial por definição. E pensando nos tempos modernos, em que nós somos vigiados o tempo todo, eu suponho que na unidade aqui tem a câmera, né? Que é uma de vigilância. Se não tiver, mesmo que seja aquela feia, ele fica lá, pode ser que não tenha nada, vai estar lá. Né? Gente, ou seja, o mundo contemporâneo, o mundo moderno, o mundo industrial, ele é um mundo
da vigilância audiovisual. Também, você pega uma invenção, você faz dela o que você quiser. Você, por exemplo, a transformou inicialmente numa obra de entretenimento, que é o que foi feito nas primeiras exibições, né? As pessoas iam lá para ver um mundo de magia. Tanto que tem aquela lenda famosa, que eu pessoalmente discordo, eu acho que é lenda mesmo, que as primeiras pessoas que assistiram a primeira sessão de cinema, quando elas viram a imagem de um trem se aproximando, elas correram para essa história. E eu não acredito nela, nem eu, nem o Jean-Claude Carrière, que é um autor de um livro chamado A Linguagem Secreta do Cinema, que ele comenta que isso não faz o menor sentido pelo seguinte, porque quem foi convidado para essa primeira sessão de cinema eram intelectuais franceses, gente da alta estima e tal. Eles sabiam mais ou menos o que estava acontecendo ali, né? Não era um bando de né? Exato, que achar que aquilo ia invadir a sala, ia atropelar, não. Mas em todo caso a história é boa. Então vamos contar essa história. Agora é o seguinte, gente, olha só, o audiovisual foi inventado inicialmente como uma espécie de magia, depois se transformou em produto, que foi quando surgiu Chaplin, quando surgiu Buster Keaton, aqueles primeiros filmes mudos e tudo mais e tal. Depois se transformou em material de reflexão política, de controle de massas. O Goebbels, que ministro da propaganda do Hitler, que falamos dele aqui, né? Ele falava sobre usar cinema para controlar as massas. Isso nos anos 20, 30. E de fato tiveram muito sucesso com isso. Né? Então, essas possibilidades estão aí. Mais ainda, grande parte do avanço técnico do cinema teve acontecendo por conta da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as câmeras de cinema eram muito grandes, eram desse tamanho aqui. Então, para você mover aquilo era muito difícil. O que aconteceu? Quando a guerra explodiu, houve muita pesquisa de tecnologia e eles começaram a criar câmeras manuais, aquelas Super 8 e tal. Então, grande parte das imagens que nós temos até hoje da Segunda Guerra Mundial foi feita por soldados a partir desse avanço tecnológico. E o avanço continuou seguindo até chegar, no que eu falei, da sociedade vigiada, da sociedade panóptica. O que é panóptico? Panóptico significa a ideia dessa visão panorâmica, né, em que tudo é visto, tudo é vigiado, mesmo quando não está sendo de fato. É o seguinte, porque a ideia do panóptico surgiu na arquitetura. Aqui nós temos imagens sobre isso, na arquitetura francesa, para ser mais exato, em que se queria economizar na arquitetura, na construção de presídios, né? Então o que se fazia? Se fazia uma série de celas, né, no ambiente circular, um quadrado, enfim, tal, e colocava apenas uma torre de segurança no meio. E você nunca sabia se você estava sendo vigiado ou não pelo guarda que estava no centro da torre. A ideia do panóptico, da visão panorâmica, criada pela arquitetura nesse sentido. E ela foi depois sendo levada para a sociedade como um todo, que é essa ideia da sociedade vigiada por câmeras, né? No caso aqui, essa frase que é muito popular, né? Sorrir, você está sendo filmado. A gente escuta, vê isso o tempo todo e tal. E também a ideia do Big Brother, né? Que todo mundo sabe que veio daquele romance do George Orwell, né? Que é uma distopia política, inclusive, né? Que o grande irmão vigia você. Quando ele fala o grande irmão vigia você, não é no sentido de estar te vigiando, pelo menos o que ele quer passar, para coibi-lo, para acossá-lo, não. O grande irmão cuida de você. A ideia é essa. Agora, é claro que dentro do romance, dentro das implicações que nós temos ali, esse cuidar aqui é problemático porque envolve uma sociedade ditatorial, correto? Envolve uma sociedade em que não se tem liberdade. A ideia do romance é exatamente essa. Mas que, de alguma maneira, né, nós estamos vivenciando isso em grande parte. É uma coisa até engraçada quando você faz uma busca na internet de alguma coisa, você começa a receber produtos, né, daquilo. Isso aí, simplesmente, coisas parecidas, né? É simplesmente um desdobramento do algoritmo, né? Ou seja, o algoritmo viu que você tem aquele interesse, né? Te joga.
Tem até alguns truques que são lamentáveis. Por exemplo, você faz uma pesquisa, digamos, para sei lá, uma viagem, digamos, vai comprar uma passagem. Você faz a primeira pesquisa, vai vir o preço. Se você fechar aquela aba e tentar de novo, vai vir outro preço mais caro. Porque já sabe que você tem interesse. Né? Então, a coisa se autogere. Né? Mas o cinema, ele é a arte industrial por definição. Né? Nós somos inseridos nesse mundo, né? E esse mundo é uma coisa que depende da técnica. Nós falamos ali do que o Orson Welles disse. Né? É caro, é despendicioso, é problemático. Né? Você precisa de uma estrutura gigantesca para poder fazer um filme que seja tecnicamente positivo. Né? E quando surgiu essa ideia de pensar o cinema como uma arte industrial? Surgiu nesse momento aqui, gente. Ó, quando foi publicado este manifesto, que é o Manifesto das Artes Modernas, foi feito por esse cara aqui, que é o Canudo, sim, é o nome dele, em que ele estabelece quais são as artes, né? Então, pelo caso escultura, pintura, não, arquitetura, pintura, escultura, música, poesia, dança e cinema. Cinema, gente, nesse momento aqui, era considerado como a junção de todas as artes. Que a modernidade pegou toda a tradição, isso é uma coisa fundamental para o nosso debate, e juntou nela. Então, olha só, da arquitetura, o que nós estamos da arquitetura? Nós estamos do cenário, né? Tanto é assim que se você olhar filmes muito antigos, o que a gente chamou de diretor de arte era chamado de arquiteto do filme. Pintura, muitos cenários eram feitos com pintura também, geralmente paisagens, depois se queria retratar uma paisagem e não se tinha como filmar fora porque a câmera era muito grande. Já comentei aqui que houve esse avanço técnico com a Segunda Guerra Mundial. O que se fazia era o quê? Era pintar na tela e aquilo ali passava como uma paisagem. Escultura, né, os próprios elementos de cena, muitas vezes e tal. A música, a trilha sonora, no caso, o começo do cinema, geralmente tocada ao vivo, e depois começou a ter a banda sonora, os filmes começaram a ser sonoros, claro. Poesia, que é a literatura como um todo, né? Que no caso aqui é o roteiro, é inicialmente escrito, né? Os atores decoram e tudo mais e tal, e aí se tem essa junção com a literatura, e a dança, que no caso é a própria movimentação dos atores. E tem um detalhe curioso, o Nureyev, que era um grande bailarino, ele dizia que o Chaplin ele foi o maior bailarino de todos os tempos, pela maneira como ele se movimentava em cena. O Carlitos, ele tinha uma série de características, todo mundo se lembra dele andando, dele se movimentando e tal, então ele tinha um grande domínio, era um mímico, né? Um grande domínio do corpo, então aquilo era dança também. Então, e o cinema, no caso, ele representava e juntava isso tudo. É claro que hoje em dia a coisa se ampliou, né? Então, o cinema, no caso, é a sétima arte por essa integração das artes anteriores. Você fala isso. Não, o cinema, a sétima arte e tal. Hoje em dia tem outras, que no caso é a oitava fotografia, que não era considerada até então nesse meio. E nona arte sequencial, que no caso são os quadrinhos. Que muita gente interpreta o quadrinho como se fosse cinema, literatura muito simples, mas não. O quadrinho eu vejo como uma arte completamente diferente, no caso aqui ela é chamada de nona arte. A décima arte, inclusive, que não está aqui, ela é a computação gráfica, certo? Olha só, e aqui nós temos um ritual, pode comentar muito bem, porque ele entende bastante disso. O que esse status quo, esse momento da civilização acabou gerando? É algo para se pensar. Cinema como arte moderna e tal. O Walter Benjamin, esse autor alemão, ele refletiu sobre muitos aspectos do mundo moderno e contemporâneo. E um deles foi sobre o cinema.
nesta obra aqui em particular. A obra de arte na área de sua reprodutibilidade técnica. O que significa isso? Basicamente o seguinte, vai estrear daqui a alguns dias Wakanda Forever, né? O filme que vocês vão ver não tem diferença significativa do filme que vai ser visto em Londres, na Índia, no Azerbaijão, em Turvânia, no Luxemburgo, no Kuwait, em Santa Clerlândia, no Pires do Rio. É o mesmo filme. O que vai mudar pode ser eventualmente ali a legenda do idioma, tal, eventualmente a dublagem, que pode, muita gente considera que é outro produto, mas o espírito da coisa está lá, que é a coisa que se pretende, no caso, a comunicação, usando a linguagem, né? Esse tipo de cinema. Quando o Walter Benjamin falava da ideia de reprodutibilidade técnica, é nesse sentido, que a mesma obra de arte, ela pode ser vista por milhões de pessoas, sem uma diferença muito grande entre as experiências. O que não existia antes. Porque o que existia antes dessa era moderna? O que existia era o que eles chamavam de aura. Não é aura, não. É aura. O que é aura? Aura é aquilo que cerca o objeto artístico único. Então, por exemplo, se você vai ver a Mona Lisa, só existe uma Mona Lisa. Quando você vê aquela cópia da Mona Lisa, você sabe que é uma cópia e você trata aquilo como uma cópia. Você já tem um bloqueio mental que lhe diz, isso é uma cópia. Isso pode ser visto num livro, pode ser até numa tela de tamanho natural, mas você sabe que é uma cópia. E você trata aquilo conforme essa sua percepção, esse seu conhecimento estabelece. Isso é algo. Ou seja, se você não estiver diante da Mona Lisa em si, no Louvre, na França, em Paris, você não viu a Mona Lisa, você não considera que você viu a Mona Lisa. Você considera que você conhece a Mona Lisa, que é uma coisa diferente. Então isso era característica da arte antiga. Na arte moderna, a reprodução técnica ela é tão fundamental e tão presente que tudo está disseminado. Tá? Tudo está... bom, aqui mais ou menos explicando isso, né? A partir desse ponto aqui, eu vou passar para uma outra discussão, que é a seguinte, olha só, porque na sequência daquele slide, aquele slide específico sobre história do cinema, eu começo a escorrer desde o momento da criação da técnica até o momento contemporâneo de 3D e tudo mais, tal, que não nos interessa tanto aqui para esse debate. Mas vamos levá-lo para uma outra perspectiva, que é o seguinte: história e cinema. Eu falei para vocês no começo da minha fala que a perspectiva de visão de mundo vai mudar, já está mudando, já mudou, em função do audiovisual. E nós temos que ter uma noção muito clara disso para levarmos um filme para a sala de aula sem que seja apenas assistir, sem ver, mas que seja, na verdade, assistir, para que se tenha uma noção do fato de como que essa estética é construída. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, gente. Olha só. História e cinema, né? Tem 3 pontos aqui que merecem ser discutidos para que se entenda o que está em jogo aqui. Qual que é a diferença entre história e cinema, história do cinema e história no cinema? Vamos pensar aqui. História e cinema é aquele momento em que nós colocamos em perspectiva e em comparação para ser pensado as relações entre uma coisa e outra. Que uma coisa é cinema, enquanto técnica, enquanto linguagem, enquanto indústria e tal, e a outra coisa é a história.
Quem faz isso? São os teóricos. Ferrou, Austin Stone e tal, que não vamos adentrar muito neles aqui. Muitos. Tem aqui os brasileiros também. A própria Roberta é pesquisadora de cinema, vocês sabem disso. Eu tenho minhas contribuições, os livros ali tem algumas coisas sobre cinema. Mas é isso, gente. História e cinema é esse pensar sobre, né, esse universo, pensando teoricamente. Tá? Então, por exemplo, nós fizemos há alguns minutos ali, fazendo vocês diferenciarem o Obama do Júlio César, dois líderes, mas o que nos diferencia é essa proximidade de construção de material documental que o Obama tem e que na época o Júlio César não existia. Então tudo isso modificou muito a própria perspectiva de como se vê a ideia de documento. Foi um exercício, né? E o que é a história do cinema? Já que a história do cinema é pensar o cinema enquanto ferramenta, enquanto linguagem e tal. História do cinema já é outra coisa. A história do cinema é você pensar o cinema como algo que tem uma importância muito grande e que tem que ser historicizado, tem que ser entendida no tempo. Como assim? Se formos lá para trás, tal, lá no final do século XIX, vamos ver quais foram as primeiras experiências sobre o cinema. Depois nós avançamos um pouquinho mais, a gente começa a ver ali o cinema tornado indústria, quando aparecem as figuras populares, né, as estrelas, né? Aparece o Chaplin, aparece o Buster Keaton, aparece depois a Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando, até hoje, né, com as estrelas de hoje, Tom Cruise, Brad Pitt, Angelina Jolie e tal. Quando você reflete sobre isso, você está fazendo reflexão sobre a história do cinema. Eu sei que muitos de vocês vão fazer TCC, né, em breve e tal, então vocês estão fazendo, e está na moda, inclusive, pensar em filmes, escolher um filme como documento e analisá-lo. Isso aí é uma tendência, inclusive, que eu acho muito como que eu digo, prática, interessante, moderna, e mais do que isso, assim, é um bom momento para se fazer, porque é um momento em que está tudo muito acessível, né? Por exemplo, muita gente tem streaming, muita gente baixa filme na internet, muita gente assiste o próprio YouTube, tem muitos filmes ali gratuitos e tal, então tem aqueles que se pagam uma quantidade para alugar e tal, está tudo muito acessível. Então, você escolher pensar um filme é algo, de alguma maneira, para o momento original. Eu até recomendo. Vocês têm aqui algumas possibilidades de orientação que pode ser interessante. Tá? Mas é isso, gente. História do cinema é pensar isso, pensar essa arte. Então, agora, história no cinema é outra coisa. Já é o filme como documento. Por exemplo, naquele livro que eu mostrei para vocês, né, no comecinho, Brasil 17.1, ou análise irônica do processo que levou o Brasil do Capitão do Nascimento ao Capitão Bolsonaro. O filme Tropa de Elite, ele ganha dimensão de documento. Por quê? Porque na minha reflexão aqui que eu faço, o Brasil revelou-se como um país com tendências em grandes aspectos conservadoras naquele filme. Porque as pessoas saíam aplaudindo, saíam repetindo as frases, né? No final da sessão levantavam e gritavam, muito eufóricos e tal. Apareceu ali, né? Depois a coisa foi se desdobrando. Então, quando você reflete sobre o Tropa de Elite, nessa perspectiva, o que nós temos? Olha, nós temos um filme que no mínimo gerou uma determinada catarse coletiva que fez com que muitas pessoas, né, revelassem tendências políticas pessoais. No mínimo isso. Quando você vai para o filme em si, aí você vê a narrativa, você vê a linguagem, você vê o que foi passado ali, e analisando dentro daquele contexto, por que aquelas plateias tiveram aquela reação. E isso é a história do cinema. Repara, o Tropa de Elite como, né, um documento. E isso pode ser feito com diversos outros produtos. Né? Até esse aqui que nós temos. Olha só, vamos pegar alguns exemplos aqui, gente. Ghost, do outro lado da vida.
Quem colocou Ghost? Quem escreveu o Ghost aqui, gente? Quem foi? Saiu, né? Então, beleza, gente, olha só. Por que Ghost fez muito sucesso? Inclusive eu sou dessa época, né? Eu me lembro do Patrick Swayze, da Whoopi Goldberg, da Demi Moore fazendo, né, as cenas icônicas ali do fazer barro fácil de argila e tal. Mas o que explica o sucesso de Ghost, gente? Tentando pensar história no cinema. Porque olha só, história de cinema seria o quê? Não, Ghost é um filme que reflete sobre a maneira como nós encaramos o transcendente e tudo mais. Ótimo. História do cinema. É um filme que foi muito importante para a carreira da Demi Moore, ela transformou em estrela de 1990, eu acho, por aí. E história no cinema. Ghost representa um momento, que é o momento que nós estamos vivendo até hoje, inclusive, em que o elemento místico, a interpretação mística, ela, a despeito do avanço tecnológico, ele está muito presente. Como assim? As perspectivas defendidas em Ghost, enquanto narrativa mesmo, foram criadas no século XIX, ali em vários movimentos, né, espiritualistas. O mais famoso no Brasil é o Allan Kardec, que virou o espiritismo, a brasileira, né, que é diferente da vertente francesa, bastante diferente, em função do nosso sincretismo, né, que é muito forte aqui no Brasil, né, e outras figuras também como Chico Xavier, tal, que acabou aproximando muito mais do cristianismo, tal, mas isso é uma outra discussão, vamos entrar nisso. Mas o espiritismo, ou espiritualismo, digamos assim, ele é fruto de um momento. E que momento é esse? É o momento em que começou a haver muito avanço técnico e as pessoas ficaram assustadas. Sabe por quê? Por isso, olha só. O que vai acontecer? Presta atenção. O que aconteceu? Ó, Fiat Lux. Fiz a luz. Mas o que eu acabei de fazer aqui, gente? Apaguei a luz, né? Apaguei a luz. Nós somos, hoje em dia, basicamente, apertadores de botões. Pode ser o botão do celular, pode ser o botão de um aparelho de controle remoto, né, que liga e desliga o ar-condicionado e tal. Ou seja, nós temos uma relação muito próxima com a tecnologia, só que isso, de certa forma, nos assusta. Qual é a saída? A saída é nós nos reaproximarmos do místico. Por isso, por exemplo, vamos aproveitar os filmes aqui que vocês colocaram. Por isso que nós temos a franquia Harry Potter fazendo muito sucesso. Porque o que é o Harry Potter na base? Fundamentalmente é a história do menino bruxo, né? Que ele tem uma vida mais ou menos comum ali, tal, na Inglaterra contemporânea, né? E ele se descobre, vamos dizer assim, herdeiro de uma tradição secular, milenar, que é a tradição dos bruxos. Correto? Quem aqui, né, não esperou a sua cartinha de Hogwarts, esperando que a coruja chegasse, aquela coisa toda, tal, achando muito bonito e tal. Gente, mas na prática isso significa fundamentalmente isso. Nós, assustados pela sua condição de apertadores de botões, mas que nós não conhecemos a técnica, a não ser que você seja eletricista, o que você faz então? Você volta-se para o místico. É o que aconteceu no século XIX. Uma fuga da realidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Quem aqui sabe dizer quem que é Arthur Conan Doyle? Todo mundo conhece a criação dele. Não, exatamente, é o criador do Sherlock Holmes. Você sabia que o Arthur Conan Doyle ele era um caçador de fadinhas? O Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, ele era um caçador de fadinhas. O que acontecia? Na época dele, no século XIX, começou a ter muitas visões de fadas em jardins ingleses.
E quando eu digo fada, gente, é fadinha mesmo. Sabe a Sininho? Tinkerbell, né? Meu nome, gente, eu sou tão velho, eu sou da época que era Sininho, tá? Não Tinkerbell, hoje em dia é Tinkerbell. Mas enfim. A Tinkerbell, né? As pessoas começaram a ver duendes, fadinhas, andinas, nos jardins. E o Arthur Conan Doyle, mesmo sendo racionalista, como ele provou nos livros do Sherlock Holmes, ele começou a procurar fadinhas. Ele começou, inclusive, a difundir a história de duas meninas que começaram a ver fadas no seu jardim. Pegue isso e traga para o mundo de hoje. O jardim era feito de plantas. Não, é que tá, era alucinação, então enganação, né? Se você vê as fotos, você vê que eram recortes, né? Mas o fato é o seguinte, o fato não é falarem que viu, o fato é um cara como o Arthur Conan Doyle acreditar. Essa que é a questão, gente. Esse que é o ponto. Como é que é? E fazer pessoas acreditarem. Mas no caso, na boa fé, ele tinha boa fé, ele não era um charlatão e tudo mais, ele tinha boa fé. O grande ponto é exatamente esse. Então, o que possibilitou o sucesso de Ghost foi isso. Foi essa busca pelo místico. Vou dar outro exemplo aqui. Ayrton Senna. Eu sei que tem gente aqui que nem era nascido quando o Senna morreu, né? Mas todo mundo conhece o mito do Ayrton Senna, correto? No ano anterior, não. Foi em 89, salvo engano. Mas enfim, passou alguns anos ali antes da morte dele. Mas em um grande prêmio no Japão, ele fala que ele viu Deus na última curva do grande prêmio. Como é que é? Peraí, aí, fala isso de novo. Como é que é? Não, eu vi Deus na última curva do grande prêmio do Japão. A questão, gente, é simples. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse falado isso, ia ser internado. Mas como era um grande atleta, um grande gênio do automobilismo, isso foi tomado como um sinal, uma coisa importante, tudo mais. Mas interpretando isso sociologicamente, filosoficamente, né, antropologicamente, o que significa isso? Significa que as pessoas estavam dispostas a ouvir isso. Que no mínimo foi uma alucinação, né? Talvez provocada pelo esforço excessivo, tudo mais. A não ser que você tenha essa tendência para crer também. Isso é outra discussão. Mas vocês reparem, gente, que a grande questão é essa. Vocês conseguem refletir sobre qualquer filme tentando entendê-lo nesses contextos aqui. De história e cinema, história do cinema e história no cinema. Os dois juntos, muitas vezes. Olha só, isso aqui é um livro que eu vou passar por ele rapidinho, porque vamos tratar de outras coisas aqui, antes de abrir para perguntas. Que é a história dos filmes da história do Rolling Stone, que é esse cara aqui, ó, esse cara simpático. Essa imagem da capa é uma imagem do filme Joana d'Arc, filme francês, né? E ele cunha a perspectiva do cineasta e historiador, que basicamente é o seguinte: não perdemos muito tempo, eu vou resumir aqui, que basicamente são cineastas que eles levam a discussão histórica para suas obras, para os seus filmes. Não que ele tenha a pretensão de ser historiador, a questão é essa, mas ele quer levantar essa história a partir de uma vertente que não é aquela vertente da história escrita. Tá? E na sequência aqui, o Rolling Stone ele vai apontar uma pessoa que ele acha que faz isso, que no caso aqui é o Oliver Stone. Que para ele é um historiador da América recente. Aqui temos alguns filmes sobre dele, né? Que o Oliver Stone, no caso Platão, refletindo sobre a guerra do Vietnã, JFK, pensando sobre o assassinato do John Kennedy, né? Wall Street, né? Aquele momento ali do boom da bolsa de valores e tudo mais, né? E um domingo qualquer pensando sobre a importância do futebol americano na sociedade dos Estados Unidos, né? Então aqui alguns personagens que ele trabalhou, né? Nixon, esse cara aqui chama-se não ele, que é o Tom Cruise, né, interpretando, mas chama-se Ron Kovic, que era um jovem que ele participou da guerra do Vietnã, ele ficou paraplégico, então ele se transformou em um ativista anti-guerra.
Então ele fez um filme muito bom, inclusive, chamado Nascido em 4 de Julho, em que ele discute sobre a vida e as ideias desse personagem, que foi feito muito bem, aliás, pelo Tom Cruise. Jim Morrison, interpretado pelo Val Kilmer, que é o vocalista do The Doors. Kevin Costner no filme sobre o JFK, fazendo promotor público e reabre o caso. Alexandre, o Grande, inclusive um filme muito ruim, que ele errou terrivelmente. E o Josh Brolin, também conhecido como Thanos, fazendo o George Bush, filho, o segundo Bush. Tá? Bom, o Oliver Stone ele trabalhou também com a História Escritas, que é um livro que ele produziu junto com o Peter Kuznick, né, que é a história não contada dos Estados Unidos, em que ele tenta mostrar ali uma visão diferente do que seria essa história oficial, né, norte-americana. Olha só, então nós temos alguns exemplos aqui de como que ele pensa a ideia do filme, né? Primeiro, o filme como narrativa. Vamos só resumir basicamente aqui: indivíduo no centro do processo histórico, que eu vou passar para vocês outra coisa. O filme como história fechada, a história como experiência, a história como processo, a imagem óbvia do passado, né? E aqui ele, né, fechando o raciocínio. Basicamente, o que ele propõe aqui? Fundamentalmente é o seguinte: quando você abre um livro de história, não tem como você ver tudo de uma vez. Então vai ter um capítulo sobre a sociedade, um capítulo sobre vestimentas, um capítulo sobre política. Mas quando você coloca em tela, o que acontece? Em um único quadro, você vai conseguir incorporar tudo. Você vai ter o cenário, que vai ser o cenário de época, eventualmente. Você vai ter o roteiro, que vai estar levantando uma discussão que pode ser social, que pode ser política. Ou seja, você resume tudo aí. De alguma maneira, é uma espécie de confirmação daquela ideia do cinema como essa arte total. Tá? Agora, a partir disso, nós vamos pensar o seguinte: e o cinema como formador de identidade, gente? Olha só, eu criei essa perspectiva aqui, digamos, que é o seguinte: todo mundo aqui tem acesso quase que ilimitado ao audiovisual. Isso existia até pouco tempo, até algumas décadas aí. Para você ter acesso a determinados filmes, você tem que procurar, você tem que fazer toda uma busca para ter a cópia física, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu procurei filmes por 10 anos, né, buscados, até conseguir encontrar. E quando encontrava, era um tesouro que você tinha, né? Você tinha achado ali uma coisa preciosa. Hoje em dia não. Hoje em dia, como é tudo muito fácil, você vai deixando. Você tem lá a sua lista de filmes para ver na Netflix. Você nunca vê. Você faz a lista. Você está lá. Por quê? Porque a demanda, né, e a procura, né, estão desequilibradas. É muito produto, né, e você não tem nem tempo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da família, enfim, fazer uma série de coisas. Mas, independente disso, alguns filmes eles são fundamentais para se criar identidade. E é aqui que eu quero discutir isso com vocês. Olha só. Existem os filmes de professor, os filmes para professor e os filmes sobre professor. Vamos ver o que é cada um deles. Mas antes, quem pode me dizer de que filme é esse aqui? Bem, muito conhecido, bem visual, legal. Isso, exatamente, a cena final, ali quando eles sobem nas cadeiras, né? E o Mr. Keating, né? Captain by Captain, está indo embora. Muito bem. Qual é o seu nome? Jaldene. Muito obrigado pela contribuição. Gente, olha só. Vamos passar direto esses pontos aqui, que nós já discutimos algumas coisas. Vamos ver o que é o filme de professor. Para que não fique esse monólogo chatíssimo, né? Vamos
fazer umas modificações aqui. Roberto, lê pra mim essa legenda aqui. Filmes de professor são obras cinematográficas que tradicionalmente foram adotados como veículos de ilustração para certos períodos históricos. Por exemplo, Guerra do Fogo para a pré-história, Nome da Rosa para a Idade Média, Revolução dos Mídias para a Revolução Russa, etc. O gênero documentário representa o filme de professor de profissão. Beleza, então olha só, o que é o filme de professor? São aqueles filmes que os professores passam para vocês. Ele passa, né, e esse como material didático mesmo, como material didático, né? Então, quando ele passa o Guerra do Fogo, por exemplo, ele quer falar sobre o mundo antigo, né, da pré-história. A Revolução Russa, né, passa lá a Revolução dos Bichos. O Nome da Rosa, Idade Média, temos alguns exemplos aqui. O próprio Nome da Rosa, né? O Jean-Jacques Eno, que é o diretor desses dois filmes aqui, ele é um cineasta, historiador por definição, né? Grande parte da obra dele foi em cima da história. Então, quase todo filme que ele faz tem um trabalho muito coordenado ali, de pesquisa histórica, tem sempre um historiador importante fazendo a consultoria. Por exemplo, O Nome da Rosa, o responsável pela consultoria histórica foi o Jacques Legoff. Não apenas, né, um historiador, como talvez um dos maiores medievalistas de todos os tempos, talvez ali competindo com o George B. Mas foi consultor do filme, até porque ele era amigo pessoal do Humberto Eco, que é o autor do romance original, né, que inspirou o filme. Guerra do Fogo é aquele que eu falei, né, que teve um trabalho na construção do diálogo, cultural, tal, das figuras pré-históricas feitas pelo Audrey Bird, que é o autor do romance do Nome da Rosa. Mas olha só, gente, repare isso. Isso aqui é um filme que é muito visto em sala de aula. Alguém aqui já viu em sala de aula o Guerra do Fogo? Você, na sua cabeça. E o Nome da Rosa? Já. Então, é muito passado, né? Outros exemplos, Alexandre. Eu pessoalmente não gosto dessa versão aqui. Mas tem uma versão dos anos 50 que é interessante. O Richard Burton fazendo papel. Lutero, né? Para pensar ali sobre o início ali do protestantismo e tal, né? Às vezes, essa reflexão é uma reflexão meio irresponsável, né? Porque você coloca a estética acima de tudo. Aconteceu nesses três casos aqui, né? Que fica uma coisa meio novelesca, meio melodramática, tal, também no Homem da Máscara de Ferro, embora seja uma aventura muito legal, mas não dá para dizer que é muito fidedigno com relação à França, né? Da monárquica, né? Pegou ali mais pelo elemento dramático, né? Então, quando isso acontece, não significa que você, enquanto professor, não tem que passar o filme, tem, mas aí você tem que fazer um papel de mediador mais pesado. Então você passa, por exemplo, Alexandre, que tem um subtexto freudiano muito forte. O que se faz então? Você pesquisa sobre o filme, pesquisa sobre o período que você está analisando, que no caso aqui é a Grécia helenística, né? E fala, olha, o filme tem essa qualidade, mas tem esse problema. Ou seja, passou o filme, palestrinha. Não adianta. Não vem com aquela história. Assista e faça um relatório. Não, isso aí é transferir responsabilidade. Tá? Então, tem um elemento aventuresco e romanesco, se tiver, fale. Às vezes você transforma o próprio ethos da coisa. Então, por exemplo, Fúria de Titãs. Quem que já viu esse? Passava muito na sessão da tarde, da regularidade. Passava muito na sessão da tarde antigamente e tal, né? Teve a refilmagem. Qual foi o grande problema da refilmagem? Basicamente o seguinte: no filme dos anos 80, que está datado em termos técnicos, você vê ali o stop motion, o movimento dos
Soft mode é aquela técnica que você faz a criatura fica andando meio quebrada assim, então. Mas a perspectiva de mundo grega é muito mais reconhecível na versão dos anos 80 do que na versão recente dos anos 2000. Porque nos anos 2000 nós temos aquele dualismo simples, né? O bem contra o mal. Grécia não era isso. Grécia, você tinha uma mentalidade, né, diferença em que a ideia de pecado, que é a ideia cristã, da cristã tal, não existia. Tá? Então, quando você passa, por exemplo, pela matéria disciplina Grécia Antiga, e você quer ilustrar, você pode até passar qualquer um dos dois, mas tomando esse cuidado. E por que isso aconteceu aqui? A impressão que eu tenho é que os produtores de hoje não acreditam mais no público. Ou seja, eles consideram que vocês são, né, vocês e eu também, né, não conseguiriam entender a proposta. Por que colocar uma coisa tão dualista, tão óbvia? Não, porque eles não vão conseguir entender que é uma sociedade que tem uma moral diferente. Isso aí já é um problema que é gerado pelo fato que o cinema, como ele é muito caro, ele não pode arriscar. Então qualquer elemento de risco é imediatamente descartado. O documentário ele é muito usado também como filme de professor, porque ele é o filme que mostra ideias, mostra fatos por definição. Temos alguns exemplos aqui. Uma verdade inconveniente, que inclusive errou quase tudo, né, nas previsões, mas enfim. Fahrenheit 11 de setembro, uma reflexão sobre o 11 de setembro, né? Lixo Extraordinário, que é um filme que particularmente eu não gosto muito, porque eu acho meio condescendente, e aquele Triunfo da Vontade, que embora seja um filme muito errado, dá pra ver pelo símbolo aqui, né? Mas esteticamente ele é muito poderoso, tá? Mas a grande questão é, um documentário é a verdade? Claro que não. O documentário é a perspectiva do cineasta. Como diria Nietzsche, né? Não existe verdade, existem interpretações. Na verdade, eu acho que a verdade existe, o problema é que ela não é alcançável, não tem como alcançar a verdade definitiva. Então, como ela não é alcançável, nós temos que cercar da melhor maneira possível. O trabalho do historiador, do filósofo, do sociólogo, do pedagogo, é basicamente esse, é tentar cercar essa verdade e torná-la coerente, né, em um discurso escrito. Bom, tem possibilidades aqui de vocês mesmos produzir documentários, que são 4 documentários que eu fiz, né, que estão todos no YouTube, né, no meu canal. Caso alguém se interesse, o canal chama-se ademiluiz.leitorcinéfilo. Agora, o que é o filme para professor? Vamos ver, Roberta? Filmes para professores são elaborados e procuram discutir a cultura do professor e as suas múltiplas variações, ajudando a estabelecer o que parece a classe profissional da unidade. Nesse gênero de filmes, a relação professoral-aluno dá-se comumente dentro do ambiente escolar e ou em uma situação similar. A aprendizagem formal, a aquisição de conhecimento científico ou a falta dele as aulas para isso estabelece o fio da narrativa. Ou seja, gente, o que nós temos aqui é um filme para o professor, para o consumo do professor. Só do professor? Não, necessariamente, está bem para todo mundo. Agora, ele seria o público principal, digamos assim. Por quê? Porque é um tipo de filme que vai gerar identidade. Muitas vezes o professor ele é uma figura heróica, ou ele é uma figura importante dentro do ambiente social em que ele convive e tudo mais. Então, alguns exemplos aqui. Tem o filme Professor Helena, tem o Carrossel? Alguns exemplos aqui. Sorriso de Mona Lisa, belo filme, inclusive, que fala sobre a formação cultural e intelectual de jovens americanos nos anos 50, com a Julia Roberts, né? Tem alguns anos. É muito bom, muito interessante. Escritores da Liberdade, que é baseado em história real, em que, usando a literatura, o professor conseguiu, vamos dizer assim, inspirar vários alunos e tal. E aqui o Mentes Perigosas, que também é baseado em história real, e que mostra como a ex-fuzileira naval, que é feita pela Michelle Pfeiffer, ela acaba levando ordem e disciplina para uma escola. Eu achei esse aqui meio mal feitão, assim, não gosto muito dele não. Agora, esses dois aqui são muito bons. Tem um filme, ele é
conheço. O famoso Bollywood, né? Exato. Tem também, além do professor Helena, o professor como exemplo. Nós temos aqui o Sociedade dos Poetas Mortos, Mr. Howard, que é um filme sobre professor de música, né? Ao Mestre com Carinho, gosto muito desse aqui. Eu gosto de tudo esse daqui eu gosto de todos. E o Clube do Imperador. Cada um deles tem uma coisa muito importante. Vou resumir rapidamente aqui. O Sociedade mostra o valor da literatura e do imaginário. Isso é fundamental. Como que você pode ser um grande técnico, mas se você não tiver imaginário, se você não tiver uma aproximação com a literatura, né, você vai ser vazio, simplista. Mr. Howard Holland fala sobre essa ideia da música como um instrumento para fazer os alunos pensarem, refletirem. Esse daqui fala sobre educação popular e esse aqui sobre a educação de elite. E não pense que a educação de elite não seja importante, porque toda sociedade que prospera é porque tem uma elite culta. O grande problema do Brasil é que a nossa elite não é culta, deveria ser culta. Se fosse culta, teria muito provavelmente, né, uma outra visão de mundo. Então, esse filme aqui trabalha muito bem essa ideia. Karate Kid é diferente. Está no outro, está no próximo. Vou explicar por quê. O professor como anjo exterminador, aquele cara que chega no local e resolve os problemas, mesmo que seja na base da porrada, como diria uma saranduba, né? The Principal, que é o diretor, né? Que no Brasil virou o diretor é a lei, que é bem divertido, isso aqui é meio que uma aventura e tal. Né? E esse daqui que usa aquelas técnicas behavioristas da psicologia para poder tratar dos alunos, ou seja, cometer um erro leva choque. Nesse nível mesmo. Tá? Professor líder carismático, isso aqui é a onda, que é uma reflexão sobre o fascismo, que é baseada numa história que aconteceu na Califórnia na década de 60, e depois foi feito um telefilme, que é esse daqui, e depois foi feita uma produção alemã, que é esse daqui. A produção alemã é muito mais bem feita, só que a produção para televisão, que é essa, é mais próxima da história real. Tá? Mas os dois casos aqui mostram como que a ideia do carisma pode ser problemática se você usar de maneira equivocada. Tá? A vida real, né, coisa do documentário, nós temos aqui CNT, Elefante sobre o massacre de Columbine, né? E Entre os Muros da Escola, pensando sobre essa França contemporânea. Então são documentários. Os três muito bons. Filme sobre professor, que vamos encerrar com ele. Vai lá, Roberto. Filmes sobre professores que são namorados que extrapolam a relação professor-aluno. Não necessariamente transformando dentro do ambiente da escola, ou mesmo com a busca pelo conhecimento formal como modo temático. Quase sempre o processo de amadurecimento humano ou a aquisição de um determinado ponto de sabedoria, visando resolver uma situação difícil. É um modo do enredo. Esse tipo de filme envolve relações de amizade nas quais o elemento da autoridade professoral está ausente, deturpado, invertido ou escamoteado em função da orientação narrativa. Ou seja, é aqui que entra o Karate Kid. Você citou. Porque Karate Kid não está no ambiente escolar. Karate Kid está, né, em relações de vizinhos em que se estabelece uma proximidade por diversos motivos, né, entre o mestre e o discípulo, mas não é uma sala de aula. Então, portanto, quando a gente fala sobre, ou seja, são os diversos tipos de ensinamento, de educação, de aprendizagem que são possíveis para muitas vezes além da sala de aula. Tá? Temos alguns exemplos aqui. O Homem Sem Face, o primeiro filme dirigido pelo Mel Gibson, inclusive, que ele faz um homem estranho, que tem uns lados do rosto deformado e tal, e que ele ajuda um rapaz a estudar para uma prova que ele tem que fazer. Né? Gran Torino, do grande Clint Eastwood, em que ele se torna uma espécie de mentor desse jovem vietnamita aqui, embora tenha diversas diferenças de visão de mundo bastante peculiares. E o Mestre da Vida, que é o mais fraquinho deles, né, que é sobre um pintor que ajuda, né, um discípulo a
a se desenvolver na arte da pintura. E tem vários tipos, né? Como por exemplo, Karate Kid, né? No caso aqui, eu chamo de educação sentimental. Porque ao mesmo tempo que existe essa proximidade do professor que é sentimental, você tem ali o elemento que faz do aprendizagem. E olha só, gente, quando foi lançado o professor Karate Kid 3, o slogan de publicidade era esse, olha só. No primeiro foi de professor para aluno, no segundo foi de pai para filho e agora é de homem. Exatamente. Cobra Kai tem muito a ver com isso. Que aliás é uma série que eu gosto muito, assistam Cobra Kai. Muito bom, muito bom. Acho fantástico Cobra Kai. Mas olha só, vejam isso, porque o mais importante aqui na verdade é essa relação quase que paternal que eles têm. Que obviamente você pode cobrar de um professor que se tenha isso necessariamente. Existem outros exemplos, né? No caso aqui, um erro e um acerto do mesmo diretor, que é o Gus Van Sant. Nesse aqui ele acertou, que é o Gênio Indomável, que é um filme extraordinário, que mostra um menino jovem, né? Super dotado, genial mesmo, ele é gênio. Só que muito rebelde, ele tem que aprender a domar a sua rebeldia para saber o que ele quer fazer na vida. Grande filme. E o Encontrando Forrest, o Finding Forrest, que eu não gosto muito porque eu acho que ele perdeu a mão. E conta a história desse jovem aqui, que ele encontra um grande escritor que é inspirado no Salinger, que é o autor do Apanhador do Campo de Centeio, que é feito pelo Sean Connery, também conhecido como James Bond, né? Só que o garoto ele não tem defeito nenhum, né? Ele é perfeito, ele é bonito, ele é inteligente, ele é simpático, ele é bom atleta e tal. Inverossímil. Aqui não. Aqui ele tem defeitos, tem problemas, tem qualidades e tal. E nós sabemos que para termos uma proximidade com o personagem, ele não vai ser perfeito demais. Senão, né, ficamos afastados demais dele. Né? Reeducação, deseducação. Diga. Eu vou perguntar, Deus não está morto, se encaixaria onde? Depende de qual. Fala o primeiro. O primeiro. Aqui tem 3, né? Eu acho que sim, o primeiro. Então o primeiro seria nesse aqui. Porque ali tem um conflito, né? Porque a ideia é do conflito, não é uma ideia de aprendizagem. Né? E o segundo dia falando mais sobre religião. Exatamente. Ó, educação, mas boa pergunta. Depois traga esses filmes aqui para a gente refletir um pouquinho sobre eles. Olha só, educação e deseducação. Então aqui nós temos momentos em que a ideia do que seria educação, até no educator, que é uma educação que é totalmente fora do ambiente escolar, gera conflito. A ideia do aprender é um conflito. Certo? Né? Até Star Wars entra no esquema aqui, porque quem nunca pensou, né, que grande parte da ideia que guia, né, a saga, nós temos aqui um especialista, Samara, né, é exatamente isso, a ideia de você estar aprendendo uma técnica antiga, que no caso aqui é a técnica para você ser um Jedi, né, lembrando que o mestre Yoda ele era um pedagogo, né, porque ele era responsável pela educação dos pequenos padawans, né. Todos os padawans passavam pelas mãos dele, depois ele ensinou o Luke Skywalker, no melhor da série, como você concorda, que é o Império Contra-Ataque. Muito bem, Samara, você está correto. Bom, aqui algumas referências que nós usamos, e agora eu fico aberto para perguntas. Obrigado, é isso.